Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, hoje eu vou falar sobre gagueira. Tema esse que, me pedem há muito tempo. Lucas, fala de gagueira. Então chegou o dia de falar sobre esse tema. Então se você sofre de gagueira, assista esse vídeo. E se você é terapeuta e quer aprender a como tratar a gagueira de alguma forma, eu vou dar aqui a minha opinião e o meu raciocínio clínico sobre, lembrando que não há uma fórmula mágica para isso, mas sim um raciocínio clínico interessante. Então, já aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações aqui, clicando no sininho e depois em todas, curta esse vídeo e deixe o seu comentário, é muito importante para nós, ok? Muita gente me vincula a esse tema, a gagueira, porque em alguns vídeos eu conto que eu já sofri de gagueira na minha adolescência e me tratei sozinho com auto-hipnose. Então isso muita gente já sabe, então me pedem muito esse tema, me pedem tratamento para gagueira, me pedem frases, palavras, dicas, vídeos sobre isso, né? Então, só para contextualizar, quando eu era adolescente, eu tive uma dificuldade na fala, não era o tempo todo, mas era com figuras de autoridade, pessoas que eram ou mais velhas ou que tinham cargo de liderança. Eu me sentia, de alguma forma, sem a capacidade de me comunicar e eu travava e de verdade gaguejava muito em alguns momentos. Porém, isso serviu para que eu conhecesse a hipnose por conta própria. Então veja que todo sofrimento ele vem na nossa vida para nos contar alguma coisa, como um grande professor mesmo. Então eu sei que o sofrimento, às vezes você não entende, você não sabe por que você está passando por uma situação, mas quando você entende a mensagem por detrás daquilo que está acontecendo com você, você supera aquele desafio. E uma coisa que eu não aceitava era o fato de gaguejar e de continuar gaguejando, me incomodava muito aquilo. Então, o primeiro passo para eu tratar aquilo em mim foi uma indignação quanto àquela situação, no sentido de eu preciso de resolver isso, né? E foi aí que eu conheci o meu primeiro livro que me trouxe para esse ambiente do desenvolvimento humano, que foi o livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, que basicamente é um livro de auto-hipnose com alguns decretos, alguns fundamentos desse livro, aplicando em mim mesmo exercícios de auto-hipnose que eu aprendi de forma autodidata, 5 minutos por dia durante um mês a um mês e meio, eu consegui me libertar desse mal, dessa gagueira, e depois disso eu passei a ser um bom orador, ainda adolescente fui representante de sala, orador de turma, e a partir de então fui aprendendo a me comunicar melhor. E, poxa, hoje eu trabalho justamente com a minha comunicação, né? Gravando vídeos, dando aulas, palestras, cursos. Então, sou muito grato, inclusive, por ter tido esse problema, porque talvez se eu não tivesse ficado gago em algum momento da minha vida, talvez a minha comunicação seria mediana. Mas como eu tive esse problema, eu me indignei com isso e botei na minha mente que eu deveria ser um exímio comunicador. Então, o meu cuidado para com a comunicação veio muito desse aprendizado, muito do que as pessoas falam, que elogiam a minha didática, a minha forma de ensinar, de explicar, minha dicção, é justamente pelo cuidado que eu passei a ter com a linguagem depois de ter passado por tudo isso, ok? Então, contextualizando, é por isso que me vinculam muito ao tema gagueira. Agora, vamos falar sobre as minhas ideias aqui sobre como tratar uma pessoa gaga, seja você que está me assistindo ou seja um terapeuta que quer tratar um gago. Mas lembrando que quando eu falo o gago, a gaga é uma figura de linguagem. Você não é gago, tá? Isso não te define, isso não é a sua identidade. Você pode estar momentaneamente, temporariamente gago, mas pode se tratar. Não é uma condição da sua vida inteira. Eu me tratei, você também pode. Eu já tive atendimentos meus que com uma sessão eu consegui ajudar uma pessoa que gaguejava há 30 anos a parar de gaguejar. Já tive outros casos que foram mais sessões, várias sessões para se resolver. Tive outros que resolveu parcialmente e tive outros que por algum motivo não resolveu. Nós terapeutas conseguimos ir até certo ponto e a outra parte é a do cliente. Então quando o cliente tem muita resistência, não acredita, ele acaba sabotando. Mas de maneira geral nós temos ótimos resultados na hipnoterapia com pessoas que sofrem de gagueira. Apesar de ser um dos casos que eu considero mais desafiadores do que tratar fobias, controle de ansiedade e alguns casos que nos trazem aos consultórios que são mais comuns, ok? Não é qualquer terapeuta que consegue dessensibilizar, tirar fora a gagueira, porque realmente requer uma habilidade terapêutica mais
clínica, mais sob medida, uma experiência maior também de atendimento. Então, antes de tratar a gagueira, verifique se o seu cliente não sofre de algum problema fonoaudiológico. E aí é um caso de levá-lo a fono. Talvez uma língua presa, um problema de cordas vocais, um problema de dicção. Isso a fono vai trabalhar com mais maestria sobre isso, tá bom? Mas eu entendo que na grande maioria dos casos a gagueira ela é de ordem emocional. O problema não é a gagueira, por isso que a gente não trata a gagueira, mas o que causa a gagueira. Pode perceber que todo gago, e aqui eu generalizo mesmo, ou tem baixa autoestima, ou insegurança, ou falta de confiança. Você não vai encontrar uma pessoa gaguejando com uma super confiança em si mesmo. Se ele tivesse uma super confiança, ele não gaguejaria, concorda? Então esse é um pressuposto que você pode partir. Todo gago vai ter ou insegurança, ou falta de confiança, ou baixa autoestima. Então esse é um ponto para a gente trabalhar. Se a gente consegue construir uma boa autoestima, um estado de maior confiança, de maior segurança, e ele não tenha nenhum problema fonoaudiológico, nenhum problema fisiológico com relação à fala, ele vai conseguir falar. Vez ou outra, também sou criticado por fonoaudiólogos que falam, vocês não têm expertise para tratar gagueira, nós é que tratamos. Já tive pessoas do conselho de fonos que me mandaram mensagens, vocês não podem tratar, só nós que sabemos tratar dos gagos. Mas, bom, não é bem assim. Eu fiz fono durante toda a minha infância, fiz fono na minha adolescência e não foi a fono que me resolveu. Ela me ajudou a ter um melhor preparo vocal, a ter uma melhor dicção, mas a fono não vai fazer uma regressão com você para ir lá na causa, descobrir a causa traumática da sua gagueira, por exemplo. Então eu digo isso com todo respeito aos fonoaudiólogos, porque são profissionais que trabalham com excelência de maneira geral, e não estou dizendo que a hipnose é melhor ou pior do que o trabalho de um fono, ok? Mas são trabalhos que se complementam e que são de áreas diferentes. Por exemplo, um fonoaudiólogo não vai fazer uma regressão à causa para descobrir a emoção causadora da gagueira. Ele vai tratar mais o sintoma mesmo da gagueira. Então, dentro da hipnoterapia, temos um resultado mais no cunho emocional. E aí eu vou falar também de outras áreas que vão ajudar a pessoa que sofre de gagueira a melhorar a sua fala, inclusive, e a sua comunicação, porque não basta só tirar a gagueira, tem que saber falar e saber se comunicar, e aí é outra seara de comunicação. Então, voltando a esse tema, hipnose, fono, um dos argumentos que eu utilizei, inclusive, quando alguns fonos me criticaram, com muito respeito, claro, foi que, olha, a prova de que o problema em geral do gago não é fonoaudiológico é que quando ele canta, ele não gagueja. Pronto, eu quebrei o argumento deles. Por quê? Se fosse um problema da fala, da estrutura linguística deles, certo? Da projeção vocal, seria o tempo todo, mas o gago, ele não gagueja em toda circunstância. Eu mesmo, quando gaguejava, eu gaguejava com algumas pessoas específicas, com alguns colegas eu falava normalmente. O gago canta e não gagueja cantando. Imita alguém e muitas vezes consegue imitar sem gaguejar, porque é como se ele mudasse temporariamente a personalidade para imitar alguém. Então a gagueira é uma consequência e não a definição do que é a pessoa e muito menos a causa. E aí eu trago aqui como objeto de estudo para enriquecer esse vídeo uma estatística feita pelo professor emérito da UCLA, professor de psicologia Mehrabian, onde ele fala sobre os 3 elementos da comunicação. Então, a comunicação consiste na estrutura linguística, vocal e fisiológica, ok? Ou seja, a estrutura linguística diz respeito às palavras que você usa, predicados, adjetivos, gramática, vocabulário e tudo isso. A parte vocal diz respeito ao ritmo, cadência, timbre, volume de voz, modulação vocal, tom da voz, etc. E o fisiológico entra em toda a parte da comunicação não verbal, ok? Inclusive os seus gestos, a forma como você expressa a comunicação através do seu corpo. E pasmem, muita gente preocupada com a estrutura linguística,
mas segundo o professor Mehrabian, ela representa apenas 7% de toda a comunicação, 38% vocal e 55% fisiológico, ou seja, a parte não verbal é o principal da comunicação, 55%. 38% vocal, ou seja, a qualidade daquilo que você fala, como eu falei, timbre, cadência, e 7% linguístico. Tanto que você vai ver excelentes oradores que às vezes não têm um português muito correto, cometem erros gramaticais graves, mas se comunicam muito bem, são bons oradores, bons comunicadores, porque sabem de alguma maneira prender a atenção através do ritmo vocal como falam, dos gestos que utilizam e por aí vai. Então, isso é uma boa notícia, porque muitas vezes o gago ele está muito preocupado com o falar. E já percebeu que às vezes o gago ele não mexe o braço, ele fica assim falando, e aí toda a atenção e toda a atenção está na sua fala. Mas quando ele gesticula, quando você estimula a pessoa que gagueja a gesticular mais, a brincar mais com o ritmo, com o volume vocal, ela tende a desenrolar melhor a sua fala. E aí é importante a gente conhecer esse estudo do professor Mehrabian por causa do seguinte: muitas vezes na hipnoterapia, o terapeuta faz uma regressão à causa com o paciente gago e trata um trauma. E quando ele desperta essa pessoa, ela continua gaguejando e ele não entende por quê. E aí tem duas coisas que podem ter ocorrido. A primeira é que talvez ele identificou um trauma principal, mas não foi nos outros. Então vamos supor que aos 8 anos foi o primeiro trauma porque, sei lá, o garoto caiu da cama e por algum motivo ele começou a gaguejar. Só que aos 10 anos a gagueira aumentou porque ele sofreu bullying. Aos 13 anos ele apanhou dos pais. Aos 15 anos, a namoradinha largou ele porque ele não sabia se comunicar, ela tinha vergonha dele. Aos 22, ele foi mandado embora do emprego porque o chefe falou que ele era um péssimo comunicador e que ele gaguejava e não conseguia vender nada. Então foi um empilhamento de trauma. Então é preciso, muitas vezes, fazer uma varredura mesmo, encontrar cada caso. E talvez a regressão não seja suficiente. A linha do tempo, que é uma outra ferramenta da PNL, a gente pode varrer toda a história da pessoa passando por todos os eventos. Mas mesmo assim, às vezes, tratando todos os eventos, a pessoa continua gaguejando. Por quê? Você tirou a causa, mas ela tem a habilidade de falar? Ela passou tantos anos gaguejando que ela não tem ainda a habilidade de falar. Então é muito importante no pós-sessão de dessensibilização ao trauma, trabalhar competências e habilidades vocais, linguísticas, não verbais. E aí entra muito bem, vem muito bem a calhar uma formação de programação neurolinguística, onde o foco é você melhorar a sua comunicação de várias formas diferentes. Um curso de oratória também vem ajudar, porque vai ajudar essa pessoa a adquirir habilidades vocais, linguísticas e não verbais. E isso vai além da dessensibilização do trauma. Em alguns outros casos também, a terapia não resolve justamente porque talvez não houve trauma. Talvez ele passou a gaguejar porque ele convivia com pessoas que gaguejavam. O pai gaguejava muito, o avô gaguejava muito, e aquele ambiente, ele foi sendo criado naquele ambiente e ele aprendeu a gaguejar. Então talvez o hipnoterapeuta está buscando uma grande causa e não está encontrando. É como muitas vezes procuram a causa da pessoa que fuma. E às vezes ela não fuma por conta de um trauma, ela fuma por um hábito, porque alguém fumava perto dela, ela começou a imitar esse comportamento e começou a fumar. Então nem sempre é regressão. Muitas vezes é simplesmente mudar a percepção sobre aquele sintoma e ensinar, gerar uma aprendizagem, porque o cérebro aprende o tempo todo, ele aprendeu a gaguejar. Então quando a gente para entender e interpretar como você faz para gaguejar, você percebe que existe uma estrutura por detrás da gagueira. A pessoa está criando a gagueira o tempo todo. Quando a gente entende e traz para a mente consciente dela como inconscientemente ela gaguejava, ela passa a trazer à luz da consciência, então eu gaguejo toda vez que acontece isso, isso e aquilo. Ela consegue descobrir os gatilhos que disparam o comportamento na fala gaga. Ele começa a descobrir o estado interno que precede a gagueira. Percebe que o gago ele já sabe que vai gaguejar, antes mesmo de gaguejar, ele já trava. Então a gente começa a descobrir tudo isso. Por isso que é uma terapia bem sob medida mesmo, ter esse acompanhamento, ok? O gago gagueja também porque ele acredita que ele é gago.
E talvez ele se vê como um gago, porque ele já é conhecido como o gago do bairro, da escola, as pessoas já enxergam ele como gago, ele não consegue dissociar essa interpretação sobre ele mesmo. Então também é uma questão de crença. Quando a gente trabalha na crença, e existem várias ferramentas que eu ensino nas formações de hipnose e PNL para crenças, também podem ajudar. Vou citar alguns nomes, talvez vocês não conheçam, mas eu ensino com maior profundidade nas minhas formações. Metamodelo, mapeamento cruzado para mudança de crenças, efeito switch, âncoras, submodalidades. Então, existem diversas ferramentas que nós podemos, dentro da PNL, da hipnose, tirar uma crença limitadora e colocar uma crença mais congruente, mais funcional, que ajude a pessoa de alguma maneira. Então, já falei aqui, ó, causas, crenças, significados, não é? Eu recomendo, inclusive, a minha aula Pirâmide de Lucas Naves, que tem aqui no YouTube, que você pode assistir e se inteirar melhor qual o raciocínio clínico que eu utilizo. Muita gente me pede uma frase mágica para desbloquear a gagueira. E, gente, se houvesse, eu venderia um áudio para gagos e a pessoa ouviria aquele áudio e se trataria. O tratamento deve ser sob medida mesmo. Mas eu posso dar alguns exemplos de sugestões que eu coloco mais ao término da sessão, depois de já ter feito dessensibilizações, ressignificações, tem alguns padrões de linguagem que eu costumo utilizar, não já para resolver, porque já foi resolvido, mas para fortalecer e para empoderar a pessoa que acabou de ser tratada. Então eu vou dar alguns exemplos. A partir de agora, a sua fala é completamente livre e desbloqueada. Nada pode impedir você de falar perfeitamente. Sua comunicação flui livremente. Você se comunica de uma maneira plena e todos podem entender a sua comunicação. A cada dia, mais e mais, você tem competências vocais, linguísticas e não verbais de comunicação. Você se torna, a partir de agora, um exímio comunicador, sabendo se utilizar dos seus gestos, das suas expressões faciais, do ritmo, da cadência vocal, e você adora falar. Fala tão bem que todos admiram o seu jeito de falar. A partir de hoje, você simplesmente se comunica perfeitamente. Então, são alguns padrões que eu utilizo e no final da sessão peço para o cliente repetir alguns decretos, né, como repita comigo, a partir de agora eu falo muito bem, minha comunicação é perfeita, nunca mais gaguejei, eu aceito, eu confio, eu me permito. Também coloco sugestões no que diz respeito ao estado de confiança, de autoestima, de performance, como por exemplo, e a partir de agora, a sua confiança se expande de tal maneira que você se sente capaz de se comunicar a cada dia melhor. Você passa a se amar mais, se admirar mais e a sua autoestima se eleva. Você se sente muito empoderado e é capaz de se comunicar com qualquer pessoa, independentemente de qual classe social ou status social for esse interlocutor. A sua comunicação é precisa e segura, assim como você agora. Estou dando, pessoal, alguns exemplos, tá? Mas eu sei que alguns de vocês vão ficar copiando as frases e tentando utilizá-las e pode até ter um certo efeito, mas só tomem cuidado para não cair no script, porque cada caso é um caso. Embora eu já tenha tratado várias pessoas que sofriam de gagueira e hoje falam perfeitamente, em cada caso eu usei uma estratégia diferente, uma técnica diferente, às vezes até criei a técnica naquele contexto e usei naquele contexto especificamente, usei uma metáfora específica que funciona para um, mas não funciona para outro. Então realmente é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de entrevista, onde você deve fazer uma ótima anamnese e entender a situação da pessoa que sofre de gagueira, os gatilhos, as causas, os significados, as crenças, os objetivos, ou seja, em quais momentos a gagueira acontece, em quais momentos não acontece, qual é o principal motivo da gagueira, sempre saindo do sintoma, sabe? Deixa o sintoma para aqueles que tratam do sintoma, que vão dar um remedinho, um calmante, ou que vão simplesmente ouvir o sintoma do gago e, poxa, é desafiador, né? O gago ir muitas vezes numa terapia tradicional e o terapeuta falar assim, fale mais sobre isso,
sendo que ele nem consegue se comunicar direito e o terapeuta fica fazendo perguntas, e aquilo é um tormento para a pessoa que sofre de gagueira. Então, eu acredito na reprogramação mental como ferramenta de tratamento para o gago, certo? Se ele não reprogramar a mente dele, não volta a se comunicar bem. E a mente é atemporal, não importa em que data da sua vida aconteceu um trauma severo. Se aquele trauma gerou a gagueira, você vai gaguejar a vida toda enquanto não olhar para isso, certo? Então, as terapias que focam no sintoma vão apenas amenizar a situação. A hipnose é uma das poucas ferramentas que tem por objetivo ir na estrutura profunda, ir na estrutura subcortical, acessar o lobo límbico, o lobo emocional dos nossos clientes. Por isso, nós temos um resultado mais eficiente e mais duradouro. E para você que gostaria de aprender mais sobre raciocínio clínico terapêutico e não especificamente scripts, porque eu não trabalho com fórmulas prontas, na minha formação de hipnoterapia, que você encontra aqui na descrição do vídeo, se você está vendo pelo YouTube, ok? Se não, se você está vendo pelo Instagram, peça informações no meu direct aqui. Nessa formação eu ensino com mais profundidade o meu raciocínio clínico sobre qualquer questão terapêutica a ser trabalhada com relação à parte emocional. Não importa muito o sintoma, mas sim a emoção por trás disso. Então, vícios, fobia, gagueira, ansiedade, pânico, compulsões, maus hábitos, crenças limitantes, tudo isso é uma parte que a hipnoterapia tem uma eficiência muito grande. Então, se você quer aprender esse raciocínio clínico e, claro, técnicas também de indução, de sugestão, que vão complementar a sua terapia e te capacitar a fazer atendimentos seguros, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link que te dá acesso à formação de hipnoterapia, ok? Esse vídeo foi para trazer dicas, para discutir sobre o assunto, trazer um pouco da minha experiência sobre o tema gagueira. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu comentário, o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.